Para iniciar esse projeto, ó, eu tô aqui com o meu tecido que eu vou utilizar, que sobrou do passo a passo anterior, então a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder. Eu postei lá no Instagram uma bolsinha que eu fiz também com um tecidinho dessa mesa que eu usei aqui, que foi um PVC. Eu fiz uma necessairezinha e as pessoas gostaram e pediram para mim trazer para vocês um passo a passo. Então, eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Aqui no caso eu já apliquei, o meu tecido ele é um tactelzinho, eu apliquei uma manta acrílica nele aqui. Eu apliquei, agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui para eu poder quiltar ele. Eu vou pegar uma régua e vou fazer umas marcaçõezinhas e vou levar na máquina para quiltar. Como foi que eu apliquei? Eu vou mostrar para vocês aí. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou começar aplicando a manta acrílica no meu tecido. Eu vou fixar ela aqui. A minha manta ela é aquela manta R2, então ela cola dos dois lados. Eu peguei e passei o ferro quente em cima e ele adere ao tecido como se fosse um entretela, ó, dessa forma. Mas mesmo assim eu vou pegar e vou quiltar ele para poder ficar bem assentadinho, bem bonitinho também. É uma estampa muito bonita, ó, sobrou um pedacinho. Então eu vou fazer minhas marcações aqui e levar a máquina de costura para a gente poder quiltar. Como eu não tenho muita prática com quilting, eu vou marcar aqui, pegar minha régua e vou marcar aqui linhas retas aqui de 3 em 3 centímetros. Você pode fazer o desenho que você quiser, ó. Vou marcar aqui. Essa costura é só para poder a gente fazer decorativa e também prender a manta no tecido de maneira mais eficaz. Então, ó, fiz as marcações aqui, agora eu vou levar na máquina e vou passar costuras retas em cada uma dessas linhas que eu fiz aqui, ó, nesse sentido e nesse sentido assim, para a gente poder fixar essas duas coisas, a manta e o tecido. Vou iniciar aqui agora o processo de quilting, ó, na máquina, é a costurinha reta seguindo as linhas aqui só para fixar a manta diretamente aqui no tecido. Então, vou iniciar aqui o processo de costura, vou aumentar um pouquinho o meu ponto para o tamanho 3, que eu gosto, para o quilting, e só iniciar o processo de costura. Eu tô aqui com a minha faixinha, ó, eu passei ela 1 centímetro de lado, um do outro, dobrei aqui agora, ó, e vou passar duas costurinhas, uma desse lado, ó, e uma do outro, para poder fazer a nossa alcinha e os acabamentos. Então, ó. Olha só como ficou a alcinha, ó, bem bonitinha, dessa forma, ó, pra gente fazer os acabamentos e também colocar uma alcinha bonitinha na nossa necessaire. Alcinha pronta, ó, dessa forma aqui, tá vendo, ó? Vai sobrar um pouquinho. O próximo passo agora que nós vamos fazer é pegar o zíper, ó, eu vou utilizar esse zíper de metro aqui, eu vou posicionar ele lado correto, ó, pra baixo dessa forma aqui. Depois eu vou vir com o meu tecido de forro, ó, eu vou utilizar esse forrinho aqui, com a mesma medida de 30 por 50 e vou posicionar aqui, ó, o lado certo do meu tecido, ó, para baixo, dessa forma também. E eu vou prender isso aqui com alfinetinhos ou simplesmente com as presilhinhas, ó, dessa forma aqui bem certinho. E vou levar a máquina de costura, passando a costurinha aqui, ó, com um pezinho de máquina aqui nessa parte aqui para fixar esse sanduichinho aqui, ó. Tecido principal, o zíper viradinho para baixo, ó, com o lado correto e o forrinho e vou passar uma costurinha com um pezinho nessa parte de cá. Passo uma costura de uma vez só para poder facilitar. Agora eu vou abrir aqui, ó, o meu zíper, dessa forma, ó. Vou dobrar o forrinho para baixo, ó, e passar uma costurinha aqui dessa parte, ó, um pespontinho aqui, só para poder fixar essa parte de dentro, ó, do meu forrinho pro lado de cá. Eu vou abrir e passar um pespontinho aqui nessa parte. Passei duas costurinhas aqui nessa parte do zíper, ó, para poder ficar bem assentadinho, ó. Eu achei que ficou melhor. Na parte interna ficou assim um acabamento melhor, bem mais resistente, ó. Ficou bem bonito, tá vendo? Agora o próximo passo que nós vamos fazer é o mesmo processo do outro lado. Eu vou colocar o zíper por cima. Aí agora eu vou pegar e vou puxar, ó, o meu forro pro outro lado.
Vou fazer aquele mesmo sanduichinho que eu fiz do outro lado, ó, alinhando bem certinho aqui o meu tecido, ó. Agora eu vou pegar, ó, essa parte do lado de cá, vou colocar o zíper por cima, ó. Fazer o mesmo processo que a gente fez desse lado do outro lado, ó. Colocar aqui bem certinho, alinhando bem as duas partes. Depois eu vou vir aqui com o meu tecido, ó, por cima de forro, ó, e passar uma costurinha aqui, ó, com um pezinho de máquina, ó, fixando da mesma forma que a gente fez a outra parte. Então, eu vou prender aqui certinho pra gente levar na máquina para passar a costura. Agora eu vou iniciar aqui o processo de costura, ó, passando a costurinha aqui, fixando o zíper com forro e o tecido principal. Agora eu vou abrir o meu zíper para poder pespontar o outro ladinho, ó, dessa forma. Abrir. Agora eu vou pegar e vou virar. Assim, ó. Assim como a gente fez do outro lado, pespontar aqui, ó. Eu vou dobrar. Vou pespontar ele aqui certinho, ó. Fazer os dois pespontinhos que eu fiz, que ficou bem bonitinho. Esse mesmo pesponto que a gente fez nessa parte aqui, ó, a gente vai fazer do outro lado de cá. Os dois ladinhos pronto, agora eu vou lá pra mesa pra gente prosseguir pro próximo passo. Tô aqui, ó, com a minha NCC já assim, eu passei esse lado, ó, pra ficar bem fixo, ó, tá vendo também? Porque a manta ela é uma R2, ela grudou certinho aqui nos dois lados. Agora a gente vai colocar o cursor, esse cursorzinho aqui, ó. Eu vou cortar um pedacinho aqui do dentinho, ó, dessa forma. Ainda vou ter que cortar um pedacinho a mais aqui, ó, que tá sobrando, tá vendo? Do meu zíper, mas não tem problema. Agora eu vou pegar o ladinho de cá, ó, vou encaixar aqui por dentro. Bem fácil de colocar um cursorzinho, ó, pra quem nunca colocou. Encaixa ele aqui. Agora eu vou pegar meu outro ladinho, ó, que eu cortei dessa forma, vou encaixar aqui por dentro, ó. Mais ou menos a mesma medida que tá do lado de cá, pra fixar bem certinho e fechar certinho. Seguro os dois ladinhos aqui e puxo, ó. Tá vendo? Vou fechar, ó, o zíper. Agora eu vou pegar novamente o meu cursor, ó. Vou colocar aqui para ele ficar presinho no meio. Vou encaixar de novo aqui. O ladinho, ó, sem estar cortado. Agora eu vou pegar o outro ladinho cortado aqui. Medir certinho aqui os dois. E puxo, ó. Vou deixar aqui dentro agora, ó. Eu vou deixar o meu cursor aqui, ó, presinho aqui dessa forma. Agora eu vou pegar, ó, com o meu zíper bem certinho aqui, eu vou alinhar essa parte de cá e vou dar um piquezinho aqui para mim poder achar o meio, ó, certinho aqui, ó, dessa forma. Vou fazer esse mesmo processo do outro lado, ó, aqui, dobro, ajeito certinho, dou um pique bem aqui no cantinho, ó. Agora o próximo passo que eu vou fazer, ó, eu cortei aqui aquela tirinha, aquela alcinha que a gente fez, ó. Deixei um pedacinho aqui, cortei 8 centímetros aqui. Eu vou dobrar, ó, assim. Vou posicionar bem aqui em cima, ó, dessa parte aqui. E vou passar uma costurinha, ó, para poder fixar esse puxadorzinho aqui e dar o acabamentinho aqui na parte do zíper, ó. Nessa parte aqui eu vou passar uma costurinha com um pezinho de máquina. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, ó. Eu vou dobrar a minha alcinha. Vou posicionar ela bem aqui em cima, ó, dessa parte aqui. E passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina para fazer esse acabamentinho aqui na parte do zíper. Vou fazer dos dois lados. Vou dobrar aqui a minha alcinha. Vou posicionar aqui em cima, ó, nessa parte. Vou virar pelo avesso. E vou passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina. Pronto. Olha só. A alcinha colocadinha do lado de cá. E do ladinho de cá. Agora eu vou cortar esse excessinho aqui desse zíper com as minhas duas alcinhas presas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar pro lado avesso, ó. Vou puxar dessa forma aqui e vou virar. Virei pro lado avesso, ó. Vou centralizar agora a costurinha aqui, o zíper com essa costurinha do meio aqui bem certinho, ó. Dessa forma. E a gente vai passar uma costurinha com um pezinho, ó, fechando essa parte de cá e a outra parte do outro lado. Agora eu vou passar uma costurinha, ó, prende com as presilhinhas do lado de cá e o lado de cá bem certinho, ó. Vou passar uma costurinha aqui para poder fixar essa parte. Agora eu vou passar a costurinha, ó, desse lado de cá e do outro lado. Com um pezinho de costura aqui.
Faço a mesma coisa agora do outro lado, ó. Tô aqui, ó, com a minha necessairezinha já quase pronta. O próximo passo agora que a gente vai fazer é o chamado caixinhas de leite. O que que é? A gente vai fazer um quadradinho aqui, ó, desse lado, desse lado, desse lado e desse lado, pra gente poder costurar e fazer a nossa necessaire ficar um formato cúbico. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua e vou medir aqui 6 centímetros, ó, nessa parte aqui, a partir da minha costura, ó, nessa parte de cá, e vou usar um esquadrinho aqui para poder facilitar mais minha vida, ó, bem certinho. Eu vou colocar aqui 6 por 6. Então, eu vou marcar aqui bem certinho, ó, dessa forma, a partir da minha costura, ó, 6 por 6, aqui, e vou riscar com o meu giz. Dessa forma, ó. Vou fazer esse mesmo processo nos 4 cantinhos para a gente poder cortar. Então, eu vou fazer nos outros cantos e já volto para a gente poder cortar. Já fiz minhas marcações, agora eu vou vir aqui e vou cortar. E vou repetir esse mesmo processo, ó, nos 4 cantinhos. O próximo passo agora, ó, depois que eu já cortei, ó, tá dessa forma, eu vou pegar o meu viés. Esse viés foi eu que fiz, ó, usando o tecido, o restinho do tecido que sobrou. Eu vou aplicar ele, ó, nessa parte aqui para dar o acabamento, ó, nessa parte que tem um zíper. Vou aplicar ele desse lado aqui e também vou aplicar ele desse outro ladinho aqui, ó. Eu vou costurar dessa forma aqui, vou posicionar, vou passar uma costurinha, vou virar e vou dar o acabamento, ó, nessa parte aqui com o viés e vai ficar bonitinho com a mesma estampa de fora. Eu vou fazer esse procedimento dos dois lados. Agora eu vou pegar e vou aplicar o meu viés, ó. Eu vou pegar dessa forma aqui, vou abrir ele, ó, assim, e vou aplicar desse lado. Agora eu vou virar e vou dar o acabamentinho, ó, do outro lado. Agora eu vou cortar, ó, esse excesso. Agora eu vou pegar e vou virar, ó, dessa forma e dar o acabamento nessa parte aqui. E vou repetir esse mesmo procedimento, ó, que eu fiz aqui. Olha só que gracinha que ficou lá do outro lado, ó, desse ladinho de cá, pra gente prosseguir pro próximo passo. Olha só como que ficou o acabamento, ó. Ficou bonito dos dois ladinhos, ó. Tá vendo? Eu utilizei a mesma estampa da parte de fora, ó. E mesmo que vai ficar interno, ninguém vai ver. Para ter um bom acabamento, você pode usar também aquele viés pronto. Como eu só tenho branco, eu achei que não ia combinar muito, ia ficar estranho. Eu usei mesmo de fora. Eu acho que ficou bem melhor, inclusive. Eu vou agora pegar aqui, ó, no cantinho da minha caixinha de leite, ó. E vou pegar e vou dobrar dessa forma, ó. Alinhar bem o centro aqui, ó, essa pontinha aqui com essa parte de cá. E eu tô com uma etiquetinha minha aqui, eu vou colocar ela também, para poder ficar uma pecinha, né, com a minha marca e tudo mais. Eu vou pegar aqui agora, ó, centralizar aqui, vou pegar a minha etiquetinha, e vou posicionar dessa forma, ó, assim, bem aqui no centro, ó, vou posicionar minha etiqueta, viradinha. E vou levar para a máquina de costura, ó, e passar uma costurinha bem aqui, ó, fechando essa parte aqui, ó, com a etiquetinha aqui por dentro. Eu vou prender tudo aqui primeiramente antes de levar e vou levar para a máquina para a gente poder costurar essa parte aqui bem certinho, para ficar bem bonitinho, com um pezinho de máquina aqui, ó. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa também, ó, para a gente poder fechar essa caixinha de leite aqui. Do outro lado nós vamos fazer o mesmo procedimento, porém do outro lado o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir essa alcinha nessa parte de cá, ó. Eu vou pegar minha alcinha, a minha alcinha ela tem aproximadamente uns 20 centímetros, 22 centímetros. Eu vou colocar ela aqui por dentro, ó, dessa parte aqui. Vou colocar ela viradinha assim, nessa parte, ó, do lado de cá. Vou centralizar ela aqui e vou passar a costurinha aqui também, desse mesmo jeito. Do outro lado, ó, olhando bem certinho para a alcinha ficar igual, vou centralizar ela aqui também, ó, nessa parte aqui, ó, bem no centro. E vou fechar também essa parte aqui com uma costurinha. Então eu vou alfinetar tudo isso aqui certinho, dessa forma bem simples, ó. Virou, centralizou e colocou a etiquetinha, passou costura, do outro lado a mesma coisa, e desse lado de cá vai ter a alcinha que vai estar aqui dentro, ó.
Minha caixinha de leite já tá toda alfinetadinha dos dois lados, ó, aqui e aqui. Desse lado eu passei uma alcinha por dentro, né? Do lado de cá eu coloquei a etiquetinha de um desses ladinhos aqui. Agora é só levar para a máquina de costura, passar uma costurinha reta de cá, outra de cá e outra de cá. Depois nós vamos aproveitar também e aplicar o quê? O nosso viezinho de acabamento aqui também para ter um bom acabamento por dentro também, ó. Tá vendo? A gente vai virar ele bonitinho. Agora eu vou levar para a máquina primeiro e depois a gente passa o viés de acabamento. Agora eu vou retirar meus alfinetinhos aqui e vou aplicar o viés para a gente poder finalizar. Para quem não sabe como pregar um viésinho, ó, você costura ele de um lado primeiro, ó, vira para o outro ladinho aqui, assim, dá um acabamento. No cantinho aqui, ó, você vai pegar ele e vai dobrar, ó, dessa forma, dobra para cá e faz esse acabamento bem limpinho, ó, nessa parte aqui assim. Você pode usar o viés pronto, ó, que ele é mais fácil. Esse aqui, ó, como a gente faz, ele desvinca mais rápido, então você tem que ter um pouco mais de prática. Agora é só passar uma costurinha, ó, para poder dar um acabamento. Ajeito bem o cantinho para ficar bonitinho, ó. Olha só como que fica, ó, bem limpinho, bem bonitinho, ó, tá vendo? Do lado de cá e do lado de cá. Aqui eu já passei o acabamentinho, ó, uns 4 cantinhos com o viés, ó. Olha só como ficou bonitinho, casou bem com a estampa, ornou super, ó. Agora eu vou pegar o meu zíper, que tá aqui, ó, e vou abrir e trazer a minha necessaire pro lado certo pra gente ver como que ficou. Essa estampa ficou muito chique, muito bonita. Olha só. A gente abre bem certinho aqui. Ficou bem bonitinha, com a alcinha, ó, pra poder carregar. Eu coloquei essa alcinha um pouquinho grande assim, eu acho que fica mais bonito. Olha só como que ela tá linda, incrível, com a alcinha. Do ladinho de cá tem a minha etiquetinha, ó, tá vendo, ó? Com a minha marca, tudo certinho aqui, ó, tá vendo? Minha logomarquinha aqui no cantinho, olha só como que ela ficou bonita. E vou colocar aqui só pra poder dar um charminho, ó, dessa forma aqui. Vou pegar um búziozinho, ó. É o único pingentinho que eu tenho aqui prateadinho, que eu acho que vai ficar bonitinho aqui. Porque os outros meus aqui são todos dourados, ó. Então esse aqui vai ficar bem bonitinho. Era bom se fosse uma folhinha, né? Mas eu tô sem, vai ser esse aqui mesmo. Um búziozinho bonitinho. Olha só que gracinha que ficou. E a minha necessaire tá pronta, tá finalizada. Ela ficou dessa forma, ó. Com uma alcinha para poder carregar, para poder levar. Esse aqui é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê um joinha, compartilhe essa ideia também, me sigam no Instagram. Até a próxima aula. Deixem sugestões também aí embaixo, ó. Bem simples, bem prático, bem rápido de fazer. Dá pra você fazer, dá pra você vender bastante. Utilizar retalhos, né? Igual eu utilizei esse retalhinho que sobrou do vestido, que eu já fiz aqui no canal e vou deixar aparecendo no final desse vídeo pra vocês assistirem. Que eu usei o tecido para poder fazer esse tecido aqui e sobrou um pedacinho, ó, uns 50 centímetros de tecido e eu fiz essa necessaire bonitinha. Dá para você fazer, presentear, dá para vender também, super. E gastei um pouquinho para fazer e você dá para você ainda conseguir uma renda vendendo uma necessairezinha, fazer ela personalizada, se você tiver uma bordadeira. E é isso aqui. Espero muito que vocês tenham gostado.